Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar, refletir e meditar sobre a palavra de Deus. Tá? E orar em nome do Senhor Jesus. Porque refletir é meditar. Está bem? E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Tá bom, minha irmã e meu irmão? Porque nós não podemos desistir da nossa família. Jamais. Temos que profetizar com fé. Todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E se você for lá no Salmo 128, você vai ver que o Salmo 128 é todo dirigido a um homem que obedece e teme ao Senhor. Então, com isso, toda a família vai ser uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Ah, irmã, mas eu não sou casada. Não interessa, irmã. Ah, irmã, mas eu não tenho filhos. Não interessa, irmã. Quando você ora para que você se torne a família do Salmo 128, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu quero ser uma pessoa que eu vou te obedecer e temer todos os dias ao teu santo nome. Então o Senhor é que nos insere dentro de uma família. É o Senhor que nos coloca dentro de um contexto que nós podemos falar: eu tenho uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Entendeu? Porque é o Senhor que cuida de nós. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família todos os dias e despertar em você essa fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. E respondendo a uma pergunta que uma irmã querida me fez ontem, uma irmã querida me perguntou o que é Yeshua HaMashiach. Irmã querida, eu sei que você tentou perguntar, foi isso, eu te respondi pelo canal, né, lá pelo YouTube. Eu já disse aqui o meu nome, e eu sou formada em Teologia Judaico-Messiânico, pela Escola de Teologia Judaico-Messiânica, com sede nos Estados Unidos, e reconhecido pela cidade de Jerusalém. Ministério sério, formado por judeus messiânicos, judeus que reconhecem que Jesus Cristo, Yeshua é o nome dele em hebraico, é o Messias de Nazaré. Então, quando nós falamos, é o Messias de Israel. Então, quando nós falamos Yeshua HaMashiach, nós estamos declarando que Jesus, a nossa salvação, o Salvador, Ele é o Messias de Israel. Embora muitos judeus não reconhecem isso ainda até hoje, é por isso que nós temos que orar para que todo Israel seja salvo conforme diz na palavra de Deus. Entendeu, minha irmã? Ah, minha irmã, então eu tenho que orar só em nome de Yeshua? Eu não posso dizer mais Jesus? Não, minha irmã, eu já disse isso aqui. Não. Eu antes, mesmo eu estudando ali, eu antes não falava Yeshua. Não falava. Por quê? Porque eu sempre tive um problema sério de dicção. Sou uma pessoa que eu estou falando uma coisa e pensando 1000 outras. Então, às vezes, a minha dicção, ela atrapalha. Ela atrapalha. Igual aqui agora eu estou olhando para Jerusalém, pensando outras coisas, conversando com vocês e pensando em outras coisas, em outros pontos, e às vezes a minha dicção atrapalha. Então, eu evitava falar Yeshua, né, ou Yeshua, como muita gente fala, né? Mas Jesus é o nosso português. Então o Senhor, Ele sabe de todas essas coisas. Agora, quando eu digo Jesus, eu não estou dizendo nada. Yeshua, quando eu digo em hebraico, eu estou dizendo Ele é a nossa salvação. Você entendeu? Então, mas não existe isso. Eu oro. É porque
Porque nas minhas orações que eu faço dentro de casa, eu sempre faço, sempre digo com maior liberdade, em nome de Yeshua, entendeu? Mas quando eu estou orando numa congregação com pessoas aqui no Brasil, eu falo de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu falo de Jesus. O tempo todo eu conversando com o Senhor, eu falo de Jesus, ô Jesus querido, ô meu Senhor Jesus, né? Então é isso, tá, minha irmã querida? Agora as outras coisas que falo é o dom de línguas que o Senhor me concedeu, assim como o Senhor também deve ter concedido a você, minha irmã e meu irmão que está me ouvindo. Se você não tem um dom de línguas, pede ao Senhor para te conceder. Está bem? Se você tem tanto desejo de falar em línguas estranhas, pede ao Senhor para te conceder, porque o Senhor é bom e Ele dá boas coisas aos filhos daqueles que pedirem. Mas o apóstolo Paulo nos ensina a buscar os melhores dons. Amém? E tem outros dons que são tão maravilhosos, né? Tão maravilhosos como o dom de que eu acho maravilhoso, o dom de generosidade, que é o dom de contribuir, não é? Uma pessoa que contribui, que é uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda os outros dentro da igreja, né? Que é o dom de misericórdia. Eu acho tão maravilhoso, tão maravilhoso. Uma pessoa que ela não considera nada como seu. Essas pessoas para mim são as melhores, é o melhor dom que tem. Entendeu? A pessoa que coloca tudo que ela tem em favor da obra do Senhor. Para mim é o melhor dom. É o melhor dom. Entendeu? Que a palavra de Deus fala, aquele que contribui com alegria. Não é? Aí você pode me perguntar, minha irmã, mas que dom é este? De contribuir, é dom de contribuir, é dom de socorro, né? Eu acho maravilhoso o dom de socorro, você poder socorrer sempre as pessoas, você ter condições de socorrer. A pessoa bate na sua porta necessitada de algo e você poder socorrer. Dentro da igreja você poder socorrer as pessoas, você ter para poder favorecer o pobre, o necessitado, o desamparado. Aquele que precisa de roupa, de comida, de alimento, de moradia. Eu acho maravilhoso, maravilhoso quando o Senhor te coloca nessa posição de poder socorrer os necessitados. Dorcas era uma mulher que ela socorria as viúvas, fazendo roupas para ela. Naquela época a roupa era tão caro, gente, era tão difícil, um acessório difícil. E Dorcas fazia roupas para as viúvas. Quando Dorcas morreu, as viúvas choraram, mostraram para Pedro as roupas que Dorcas fazia para elas. E Pedro foi lá, e pelo Espírito de Deus, Pedro ressuscitou Dorcas. Amém? Então acho maravilhoso o dom do socorro, quando o Senhor te dá esse dom e todas as potencialidades para você poder socorrer os necessitados dentro e fora da igreja. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, tá bom? Que vai ser do versículo 14 a 15, do capítulo 23, do livro do Êxodo. Então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho. E coloque o seu nome aí, tá? Deixe o seu nome nos comentários e o nome da sua família, o seu pedido de oração, para que possamos ver, tanto eu como as intercessoras, e possamos colocar no nosso caderno de oração. Amém? Então veja que esses versículos que vai do 14 ao 19 vai falar exatamente das 3 festas anuais que seriam celebradas para o Senhor. Ou seja, uma festa feita ao Senhor 3 vezes por ano. O povo de Israel tinha que fazer essa festa, tá bom? E a primeira delas seria a festa de pães ázimos, ou pães asmos, como muita gente diz, ou pães sem fermento. E veja que essas festas representavam o final dos 3 períodos agrícolas. E a Páscoa e a festa de pães asmos e a festa sem fermento, dos pães sem fermento, começa na primavera, tá? Que é o período onde a vegetação se renova, entendeu? Então, o período da primavera é chamado de um mês do renascimento.
o mês dos milagres também. Porque logo que Israel saiu do Egito, Israel começou a experimentar no mês ali de Nissan, porque a Páscoa é comemorada no mês de Nissan, que é chamado também mês de Aviv, né? Todos os milagres de Deus, todos os milagres. Ali se abriu o Mar Vermelho, depois da rocha o Senhor fez brotar água para o povo beber. Então é chamado de mês dos milagres, entendeu? Mas embora eu tenha falado de Páscoa aqui, muitas pessoas pensam que a festa dos pães asmos, o ázimos, é sinônimo da Páscoa, tá? Sendo que na verdade não é. A festa dos pães asmos, na verdade, é continuação da Páscoa. Então, na verdade, uma não se faz sem a outra. É por isso que muita gente diz que fala assim, é a mesma festa. Entendeu? Então não tem como celebrar a Páscoa sem celebrar a festa dos pães sem fermento. E não tem como celebrar a festa do pão sem fermento sem ter celebrado a Páscoa. Porque no dia 14 de Nissan é celebrada a Páscoa. E no dia 15 de Nissan começa a festa dos pães asmos, onde por 7 dias os judeus não poderiam comer nada levedado. Começa pelo pão, mas é nada levedado, entendeu? Nesse dia, até hoje, os judeus do mundo inteiro tiram tudo que é fermento da casa deles. Eles fazem aquela limpeza e tiram o fermento dali, tá? E começa pelo pão, tá bom? Por isso que é chamado de festa do pão sem fermento. Porque o fermento, ele representa o quê? A inclinação que o homem tem para o mal. O fermento é símbolo de pecado, entendeu? E a Páscoa, ela é chamada de quê? De festa da libertação, tá? Por quê? Porque o Senhor passou, que na verdade é Pessa, né? Pessa, passagem, porque o Senhor passou por cima da casa do povo hebreu, que estava marcada com o sangue do Cordeiro. E foi até a casa dos egípcios e matou os primogênitos. Então, por isso que se diz Páscoa, Pessa, passagem. E veja que Jesus, antes de ser crucificado, Jesus celebrou a sua última Páscoa com seus discípulos. Ou seja, Jesus, sendo um bom judeu, ali com seus discípulos, ele celebrou a festa de libertação do povo de Israel. E é lógico que se Jesus não tivesse sido crucificado, ele então ficaria mais 7 dias sem comer pão sem fermento. Entendeu? Ou seja, Jesus cumpriria todos os rituais que todos os judeus daquela época cumpriam. Porque Jesus é judeu, era judeu, gente. Ele veio do povo judeu, descendente de Abraão, da raiz de Davi. Então Jesus não saiu fora da linha, não. Ele era judeu, mas ele não vivia como judeu. Não existe isto. Não existe isto. Entendeu? O mundo, geralmente, eles gostam muito do nosso Jesus, mas eles não querem um Jesus que é judeu. Ele não quer um Jesus que respeitou todas as tradições. Ele não aceita um Jesus que cumpriu a Torá, ou seja, o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Eles não querem um Jesus que respeitava os profetas. Eles não querem um Jesus que é filho de Deus. Eles não aceitam um Jesus que é santo e que exige de nós a santidade. Então Jesus, sem essa caracterização, não é o nosso Cristo, gente, não é. Entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado com isto. E qual é a reflexão para nós hoje? Sabemos que o fermento é símbolo do pecado, não é? E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, do 7 ao 8, diz: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são.
porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Então, minha irmã e meu irmão, o que precisa estar sempre na nossa lembrança é que Jesus, aquele que não tem pecados, foi crucificado no período da festa dos pães sem fermento, tá? Onde os homens cometeram o maior de todos os pecados, que é negar e crucificar o Filho de Deus. Ou seja, num período que eles tinham que tirar fora da casa deles todo tipo de pecado, todo tipo de fermento que representava o pecado, eles cometeram o maior dos pecados. Ah, irmã, mas Jesus não, Jesus, tem alguns teólogos que falam assim, foi na festa das primícias. Não, nós vamos falar aqui da festa de primícias, que na verdade é a festa de Becorim. Nós vamos falar aqui. Então vocês vão ver todos os fatos, tá bom? No período desta festa, porque era 7 dias depois da Páscoa, Jesus comemorou a Páscoa. Então depois da Páscoa é pães ázimos, asmo ou ázimos, como você quiser falar. Então Jesus nesse período era 7 dias, 7 dias, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou nessa festa do pão sem fermento, com a condição de ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os judeus naquela época tinham que tirar o fermento da casa deles, mas Jesus é o único que tira o pecado do mundo. E nós podemos comemorar essa festa? Sim, podemos, claro que podemos, sim, é um simbolismo. Eu tenho amigos que são de sinagogas judaicos messiânicas, que eles comemoram essa festa, sim. Esse ano, eu tive a oportunidade de comemorar, eu estive na casa dessa minha amiga e comemorei ali com eles, sim, é simbolismo, sim, mas nós não podemos esquecer, minha irmã e meu irmão, jamais esquecer, que o único que tira o nosso pecado, que tem o poder para tirar o nosso pecado, é Jesus, é o Espírito dele em nós. Não tem nada, minha irmã e meu irmão, que você possa fazer, tá? Que possa afastar o pecado de você. Eu vou ser mais santo, eu escolho ser mais santo, eu vou me comportar. Não existe. A única coisa que existe é você decidir todos os dias se aproximar cada vez mais do Filho de Deus, Jesus, o Messias de Israel, o Yeshua, Hamashia, a nossa salvação, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, aquele do qual todo aquele que nele crê não pereça. Deus o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa escolha é sua, é você que faz. Você pode escolher todos os dias querer se aproximar mais de Jesus. É isso que é se encher do Espírito dele. Irmã, mas como eu me aproximo mais de Jesus? Como? Irmã, não se embriagando com a bebida, tá? Porque a bebida te levará à desgraça. É o que diz lá em Efésios 5, a partir do versículo 18, né? A bebida representa tantas coisas desse mundo que tira o nosso entendimento, tá bom? Mas nós temos que nos encher com salmos, com hinos, com canções espirituais, tá bom? Com o entendimento da palavra, com a comunhão com os santos, em nome do Senhor Jesus. Isso é se aproximar do Senhor, isso é ter seu momento de oração, é separar o seu momento de estudo da palavra, é um momento para refletir sobre a palavra, né? Porque isso aqui é uma reflexão que nós estamos fazendo sobre a palavra todos os dias,
É uma reflexão para você fazer antes de dormir. Entendeu? Isso aí depende de você. Senhor, eu quero sim, Senhor. Eu escolho, eu quero ser parecido com o Senhor. Mas é pela força dele, pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele para com você e para com toda a sua casa. Por isso que temos que clamar. E pedir mesmo, Senhor, tende misericórdia de mim, tende misericórdia da minha família, da minha casa, não desista de nós enquanto família. Tende piedade, Senhor, que teu Espírito venha nos transformar. Tende piedade, porque quando você abre a sua boca, minha irmã e meu irmão, para clamar, isto é fé. Isso é fé. Isso é pedir a intervenção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é misericordioso, mas você tem que entender que não é você, é tudo por Ele, tudo é Ele, é para a glória dEle, é o milagre dEle, é a força dEle. Às vezes eu falo muito com pessoas, às vezes que querem se libertar, às vezes do cigarro. As pessoas falam assim, quando o Senhor me liberta. Não, primeiro você tem que declarar que você acredita que o Senhor tem poder para te libertar. E aí você tem que pedir e falar, Senhor, eu não quero mais. Mas o Senhor tem poder para fazer isso em mim. O Senhor tem poder para fazer isso em mim. É assim que a libertação acontece. Mas você tem que acreditar que o Senhor tem poder para te libertar. Porque senão nunca a libertação vai acontecer. Quando você acha que é você, ou então que é só o Senhor que vai fazer em você, não. O querer, ele gera o efetuar. Entendeu? Então, minha irmã e meu irmão, podemos celebrar sim, mas crendo que tudo é o Senhor, não somos nós. Aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, eles estão celebrando, e crendo que eles estão ficando livres do pecado. E se morrerem, eles vão para a condenação do inferno, porque não existe salvação sem o Senhor Jesus. Não existe libertação fora do Senhor Jesus, não existe salvação fora do Senhor Jesus. Foi o Senhor, nosso Deus, que determinou assim. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor, porque graças a Deus os nossos olhos foram abertos. As escamas dos nossos olhos caíram, assim como caíram as escamas de apóstolo Paulo, que era um excelente rabino, um dos melhores. Escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. As escamas dos olhos dele caíram. E ele teve o seu encontro real com Jesus. E ele entendeu que Jesus, que Yeshua, era o Messias de Israel. Então nós vamos louvar ao Senhor todos os dias, porque nós temos conhecimento dessa verdade. E vamos pedir ao Senhor que pela misericórdia dele, todos da nossa casa venham ter esse conhecimento e venham se tornar pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Senhor, pela minha vida e pela vida de todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Pai querido, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como a tua bondade, Senhor, se estende todos os dias sobre a nossa vida. E nós sabemos, Pai, que a tua bondade se chama Jesus. A tua misericórdia é Jesus, Pai. A tua benignidade é Jesus. Porque, Senhor, a sua paciência é Jesus. Porque, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, Pai, nós não estaríamos mais aqui, Pai querido. Nós não estaríamos mais aqui. Então eu te louvo, Pai, pela tua bondade. Eu te louvo, Senhor, pela tua paciência para conosco e para com todos os nossos familiares. E te peço, Senhor, que continue nos abençoando, Pai querido. E continue, Senhor, tirando todo esse fermento da nossa vida.
todo esse fermento da nossa casa, todo esse fermento, Senhor, do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia de todos os meus irmãos que estão com o nome nesse caderno e de todos os seus familiares. Que nós tenhamos, Senhor, forças, Pai, força, saúde, energia, somente para te agradar, Pai, somente para te servir, Pai querido. Tira de nós todo impulso mal, Pai, tira de nós toda inclinação para o mal, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, assim como eu te peço, Pai querido, todos os dias, que o Senhor venha nos defender dos filhos do perverso, que o Senhor venha nos defender do maligno, Pai, que o Senhor não permita que homens nem mulheres más entre para dentro dos nossos lares, que venha contaminar os nossos lares, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os homens da nossa família, as mulheres da nossa casa, que venha contaminar os nossos pensamentos. Pai, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos santifique, Pai, que o Senhor nos purifique, Pai, que sejamos, Senhor, pessoas santas, Pai, pessoas que tenhamos prazer em Ti, Jesus, que tenhamos vontade cada vez mais, Senhor, de sermos parecidos contigo, Jesus, de agir exatamente como o Senhor sempre agiu em todas as questões dessa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, como mulheres, te agradecemos e te louvamos por todos os homens da nossa casa, Pai, da nossa família, desde os mais velhos, Pai, até a criancinha de peito. Te agradecemos, Pai, pelos esposos das minhas irmãs, te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos por aquelas que têm pais ainda vivos, Pai, te agradecemos pelos pais que tivemos, Pai querido, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelos nossos sobrinhos, pelos nossos primos, Pai querido, te agradecemos pelos netos, Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te pedimos, Pai, que afaste deles todo espírito de rebelião, que afaste deles todo espírito de rebeldia, que todos eles gostem de ser homens, Pai, que te louvem como homens nessa face da terra e que todos eles, Pai, te adorem, se tornem adoradores do Senhor. Homens que te obedecem, que te temem, homens que façam bem para essa sociedade, homens que façam bem para esse país, homens que façam bem para essa nação, Pai. Homens que sejam verdadeiramente filhos de Abraão, Pai querido. Filhos de Abraão na fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, numa fé que obedece ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, ao Deus que enviou Jesus como sendo o Messias de Israel. Tende misericórdia, Pai querido, e tenha misericórdia de todas nós mulheres, que nós venhamos te honrar como mulheres, que nós venhamos te adorar, que nós gostemos cada vez mais de sermos mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo espírito de rebelião, todo espírito de rebeldia, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, Pai, que nós verdadeiramente sejamos mulheres sem sensualidade, mulheres sem sensualidade, mulheres sem vaidade, mulheres que verdadeiramente, Pai, sejamos mulheres que venhamos edificar lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai, que pode fazer novas todas as coisas, Pai, renova os nossos dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, renova, Pai, e nos coloque em dias, Pai, onde nós vamos nos tornar cada vez mais adoradores do Senhor e cumpridores do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Eu te louvo como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, mas eu te peço, Senhor, pela nação de Israel, tende piedade, Pai, do teu povo. Muitos são os inimigos de Israel, muitos se levantam com eles em espírito de Amaleque, mas que sejam destronados, Pai, todo esse espírito de Amaleque, todo esse espírito que habitou em Canaã, que tenta se levantar contra a nação de Israel, que seja destronado, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque ninguém vai tirar Israel do propósito do Senhor, ninguém vai tocar na menina dos olhos do Senhor, ninguém vai tocar, assim como ninguém vai tocar naqueles que oram pela nação de Israel, daqueles que intercedem pela nação de Israel, que haja
paz em Jerusalém, que haja prosperidade nos 4 cantos da terra de Israel, mas que haja prosperidade e paz nos nossos lares. Livra a nação de Israel, Pai, da peste, da praga, da destruição, Pai, mas livra também a nossa casa, Pai, livra a nossa família, livra o nosso povo, Pai. Tende misericórdia, abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe, Pai, em nome do Senhor Jesus, e abençoe os seus líderes, fortalece suas mãos para a batalha, para que eles possam cada vez mais interceder pela conversão e salvação do povo judeu, seja homem, mulheres, crianças, jovens e adolescentes, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Abençoe, Senhor, todos os políticos do Brasil. Tenha misericórdia deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira deles toda ganância, toda corrupção, Pai. Faz a eles a justiça que eles merecem. Coloca neles a bondade do Senhor, o entendimento, Pai, o bom conselho em nome do Senhor Jesus. E que eles sejam cada vez mais voltados para a causa do pobre, do necessitado, do desamparado, Pai. Daqueles que estão expostos em situação de violência, daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, daqueles que estão perecendo na fila do SUS por falta, Senhor, esperando por cirurgias, por medicação, por leito em hospitais. Tenha misericórdia, Pai, do povo que é pobre e necessitado, Pai, que é só o Senhor que pode olhar por nós. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus, Pai. Tende piedade, Senhor. Senhor, abençoe todos os estrangeiros, Pai, que estão nesse país e fora desse país. Minhas irmãs que estão na Itália, que estão nos Estados Unidos, que estão na França, Pai. Tende misericórdia, que estão na Ásia, no Japão, na China, Pai. Tende misericórdia, tende piedade. Não deixa faltar recursos, Pai. Abençoe essa irmã que está passando férias aqui no Brasil, que ela possa retornar, Pai, em paz e segurança com seu esposo e com a sua filha, Pai, para a Itália, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai. Não deixe faltar para eles sustento, não deixe faltar emprego, não deixe faltar reconhecimento, Pai, que eles possam encontrar favor cada vez mais, Pai, em terras estranhas, favor até naqueles que os perseguem em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, Pai. É o Senhor que nos dá bênçãos generosas e é o Senhor que nos faz encontrar bênçãos generosas nos outros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, que continue abençoando os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai, todos aqueles que nos ensinam, Pai, a Tua palavra. Continua abençoando com sabedoria, com entendimento, com inteligência, com santificação, Pai. Precisamos da santificação dos nossos pastores, das nossas pastoras, Pai, dos nossos líderes, Pai, de todos os ministérios de intercessão que existe, Pai. Santifica os seus líderes para estar à frente desses ministérios, Pai. Adestra nossas mãos para a batalha. Pai querido, abençoe os missionários que estão no Brasil, fora do Brasil. Não deixe faltar recursos financeiros para eles, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Abençoe seus familiares, Pai, com saúde, com paz, com santificação. Não nos deixe sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai. Todos nós que estamos à frente da sua obra, não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares. Tenha misericórdia, Pai querido. Senhor, prospere todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno, Pai. Aqueles que já têm empresa, aqueles que não têm, que empresas possam ser abertas, Pai. Que pessoas se tornem profissionais liberais. Em nome do Senhor Jesus, prospera, Pai. Nos tira debaixo de toda servidão, em nome do Senhor Jesus. Que não haja desempregados na nossa casa, Pai. Que não haja necessitados na nossa casa. Tenha misericórdia, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Nos ajuda a pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai querido. Abençoe também aqueles que nos devem, Pai, para que eles possam nos pagar e ainda viver do resto. Tenha misericórdia, Pai querido, e nos permita a graça, Senhor, de sermos dizimistas fiéis da sua casa, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. Que sejamos pessoas ricas e abastadas, Pai, mas pessoas que sejamos verdadeiramente investidores da Tua obra, Pai. Que venhamos sustentar a Tua obra, Pai, porque essa é uma vantagem do Senhor, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, tira de nós todo espírito de avareza, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor, Tu és o Deus da família, Pai. Tu és a nossa salvação, Jesus.
Jesus, tem de misericórdia o casamento dessas minhas irmãs. Restaura esse casamento, Pai. Restaura o casamento desses meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos, Pai, famílias santas, famílias abençoadas, as famílias verdadeiramente do Salmo 128. Famílias compostas por pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. Não importa quantos membros tem em cada uma dessas famílias, Pai. Tem famílias que são grandes, tem famílias que são pequenas, mas o Senhor pode nos abençoar, Pai, porque nós queremos obedecer e temer Teu santo nome. João nos ensinou, Pai, que se nós pedíamos algo de acordo com a Tua vontade, essa vontade seria feita. Então é da Tua vontade que nós venhamos Te obedecer e temer Teu santo nome, Jesus. Tende misericórdia de nós, Deus. Tende misericórdia, nos lava, nos purifica, nos santifica. Tenha piedade. É só o Senhor que pode tirar todo o pecado do mundo, Pai. É só o Senhor, Jesus. Não tem nada que nós podemos fazer, Pai, a não ser decidir, escolher. Por isso que lá em Deuteronômio, Senhor, o Senhor nos ensinou, escolhe o caminho do bem e do mal. Se escolher a bênção, vai ter bênção. Se escolher a maldição, vai ter maldição. Então nós temos que escolher o caminho da bênção. E o caminho da bênção, Senhor, é o Senhor, Jesus. É escolher te seguir, Jesus. É escolher ser parecido contigo. Então permita essa escolha em toda a nossa casa. Tenha misericórdia, que o Teu Espírito trabalhe ao nosso favor, que Teus anjos trabalhem. Teus anjos são ministradores, que eles trabalhem ao nosso favor. Envie miríades de anjos para cercar toda a nossa família, Jesus. Toda a nossa casa, ungir nossas portas, nossa janela, o portão da nossa casa, não deixando que o mal entre, expulsando da nossa casa todos os demônios, em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que não presta, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Espírito Santo trabalha no nosso eu, cada vez mais no nosso eu, nos purificando os nossos pensamentos, os pensamentos das nossas crianças. A Tua palavra fala que o homem, ele é mau desde a meninice. Então já trabalha no coração das nossas crianças, no sentimento, tirando todo ciúme, toda maldade, toda ira, todo espírito de rebeldia que tentar influenciar as nossas crianças, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Tende piedade, Senhor. Senhor, e nos cura, nos lava, nos limpa. Eu te peço pela cura todos os dias, Pai. A todas as horas eu estou te pedindo por cura. Cura essas pessoas, Pai. Tende misericórdia. Eu já te agradeço, Senhor, por esse irmão ali da diabetes, que chegou boas notícias dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Paizinho querido. E que venham notícias melhores. Cura essa irmã, Pai, que tem a diabetes. Cura a irmã dela, Pai, a família toda com diabetes. Cura, Pai. O Senhor é o que fez o nosso sangue, Pai querido. O Senhor sabe. Tem pessoas aí que não sabem nem qual é o tipo sanguíneo dela, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todo o nosso DNA, Pai. O Senhor sabe. Então nos cura, Pai, nos lava. Às vezes, Senhor, a gente tem doenças que a gente não gosta nem de falar o nome, mas o Senhor sabe quais as doenças que nós temos potencialidade de ter, Pai, probabilidade de ter. Então nos cura, nos lava, tira toda a raiz de doença, toda a raiz de tumor, toda a raiz de câncer, Pai. Tenha misericórdia, seja benigno, seja maligno. Age nos nossos ossos, dê ossos saudáveis, sangue saudáveis. Sempre eu oro ao Senhor, Pai, pedindo ossos saudáveis. E aquele exame que eu fiz, o médico ainda falou, mais saudável do que isso é impossível. Ô Pai, eu falei para glorificar o nome de Jesus, doutor, porque todos os dias eu peço ao Senhor para fortalecer os meus ossos, já que eu não tenho vitamina D para praticamente nenhuma no corpo. É mesmo um milagre do Senhor, Pai. É mesmo um milagre do Senhor. Que suri de anáceres. Orex que seria mi seria no anabi. Anibini que sari de anáceres de mi que sari de anáceres. O que seria de mim, Deus querido, se eu não acreditasse? O que seria de mim, Pai, se eu não profetizasse, Pai? Are que suri de anáceres de mi que sari de anáceres. Por isso, Senhor, que eu quero viver para profetizar, Pai. Que o Senhor é o Deus da cura. Que o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. O Deus dos milagres. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus dos milagres, Pai. Faça um milagre na nossa vida, Pai. Faça um milagre da restauração. Faça um milagre da prosperidade.
Faz o milagre da libertação. Muitas mães estão pedindo pela libertação dos seus filhos, dos seus netos, dos seus maridos. Tenha misericórdia, Pai. Faz o milagre no nome santo do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir: entra bendita de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus todos os dias, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Se você não é inscrito nesse ministério, se inscreva, dê o seu like, deixa o seu nome aí como pedido de oração, tá bom? Nós vamos ouvir e passar para o nosso caderno. E ajude a compartilhar, porque é você, minha irmã, que vai fazer esse ministério crescer, falando um com os outros, apresentando para suas amigas, para as suas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho o maior prazer, e assim as meninas que estão comigo também, em ajudar você, em nome do Senhor Jesus, porque com certeza nós somos muito abençoadas pelo Senhor. Um beijo e fique com Deus, tá bom?